Feliz 2025! Pois é, chegamos nem em dezembro, mas para a MotoGP 2025 já começou. Porque seguindo a tradição, o Mundial seguiu em Barcelona logo depois do fim da temporada para um primeiro dia de testes coletivos, né, o teste de pós-temporada, que é onde as fábricas normalmente colocam na pista aquilo que elas estão preparando para o ano seguinte. Nem todo mundo, algumas estão enroladas aí e acabam atrasando o trabalho. Mas era um teste importante porque a gente está vendo muitas mudanças nesse ano, né? A gente tem 6 pilotos que estão trocando de fábrica, 3 pilotos que estão trocando de equipe, tem 3 estreantes também. Então era um teste que despertava muita curiosidade. É claro que a principal curiosidade, talvez, aliás, tem duas principais curiosidades, né? Marc Marques estreando na Ducati de fábrica e Jorge Martin estreando na Aprilia. No caso do Marc Marques, eu acho que a curiosidade é mais pelo vermelho, né? Pela posição de piloto oficial, porque a performance em cima da Ducati a gente já tá sabendo qual é que é. Ele já fez isso esse ano, então não é exatamente a mesma curiosidade que se tinha no ano passado, quando ele foi de Honda para a Ducati. A gente já sabia mais ou menos o que esperar do desempenho dele. A gente já mais ou menos sabia que dava para esperar um Marc Marques forte e competitivo. Acho que vai ter mais curiosidade de saber como é que ele vai lidar com o P, como é que vai ser a relação ali entre os dois e como é que vai ser a competitividade ao longo da temporada. Mas em relação ao teste em especial, acho que não tinha a mesma curiosidade do ano passado, né? O mesmo nível de interesse em relação ao ano passado. No ano passado estava todo mundo desesperado para saber como é que ia ser quando ele subisse na moto pela primeira vez e tudo mais. Mas dessa vez acho que o clima era um pouco diferente. No caso do Martin, a expectativa é completamente diferente, porque até então a carreira do Martin tinha sido toda em cima da Ducati e agora ele tá indo para a Aprilia. Só que tem um porém, né? O contrato do Martin com a Ducati está válido até o final do ano. Então, pode testar, porque a fábrica faz essa concessão. Normalmente as fábricas fazem, tá? É bem raro que uma fábrica impeça um piloto de testar. Já aconteceu na história, mas não acontece com tanta frequência. A gente tem, normalmente as fábricas fazem essa concessão e permitem que os pilotos testem, mas eles não podem falar nada. Eles não só não podem falar, como eles também têm que usar o uniforme descaracterizado. Eu não entendi por que o Vinhales estava com aquele KTM grandão estampado no peito, porque isso normalmente não acontece. Mas ele não pode falar, o Martin não pode falar, ele não pode dar as impressões dele sobre a moto, não pode falar o que ele sentiu, não pode falar nada. Então, até 31 de dezembro, voto de silêncio. 1º de janeiro, normalmente aparece alguma entrevista, alguma coisa por aí, pra gente poder saber o que ele achou efetivamente dessa moto. Mas até lá, ficaremos curiosos sobre as opiniões dele. Ele sofreu uma queda, mas, ao que tudo indica, ele não ficou tão incomodado, não. Pelo menos assim, pelo que deu para observar, né, de olhar ele em cima da moto, não pareceu desagradar. Acho que não pareceu sofrer em cima da RSGP. É claro que vai sentir uma diferença, né, entre uma moto e outra. Ele tá vindo da melhor moto do grid para uma moto que não é a pior, mas tampouco tá ali no mesmo nível da Ducati. A Aprilia trabalhou bastante, apresentou algumas novidades nesse teste. Tá trabalhando para tentar, né, dar um passo. Ela também tem um novo diretor técnico, por quê? A Honda roubou o Romano Alvesiano dela, então ela precisou substituir o diretor técnico e ela vai trabalhar com o Fabiano Sterlachini. O Fabiano Sterlachini, ele fez a carreira dele na Ducati, mas ele vem da KTM, porque nos últimos anos ele estava trabalhando na casa austríaca. Ele encerrou a carreira dele por lá em meados dessa temporada. Estava sem trabalhar, né? A história na KTM é que ele não quis renovar o contrato dele, e aí ele ficou ali um tempo parado. E aí, quando o Albesiano foi para a Honda, a Aprilia foi lá e fechou com o Sterlachini. Então, é um profissional experiente que tem experiência, né, de uma moto muito forte da Ducati e tem a experiência de uma rival que está mais ou menos ali no mesmo nível da Aprilia. Então, é um nome interessante que pode trazer boas ideias para para fazer a Aprilia dar esse passo que falta. Então, ele falou um pouco também, né? Ele pôde falar sobre a situação de como está essa nova RSGP, mas como ele também chegou outro dia, ele começou a trabalhar tem muito pouco tempo, se eu não me engano foi no GP da Malásia, então ele também não quis se aprofundar no que tinha ali de melhora na moto, no que tinha de muito bom. A única coisa que ele falou é que no Martin eles têm um líder e um campeão que estava gostando muito de ver a postura dele trabalhando na moto, que estava animado pelo que vinha por aí. Mas a gente não tem uma grande informação vinda efetivamente da Aprilia para poder
tirar um parâmetro, né? O Marco Bezek também não pode falar, então o Ayogura pode, mas o Ayogura não vai mudar muita coisa, né? Porque como ele é novato, é claro que ele vai sentir diferença de freio, ele vai sentir algumas coisas, mas para ele o mundo é diferente, né? Tudo é diferente para ele. Ele não tem exatamente o parâmetro de MotoGP para poder fazer algum tipo de consideração. Na Honda o clima não foi bom, porque a Honda foi a última colocada no Mundial de Construtores, né? Então ela era quem mais precisava efetivamente começar com mais empenho nesse teste, de repente. E eles não tinham novidades para testar. O Joamir terminou o teste bem bravo. Ele admitiu que estava descontente, que não estava satisfeito, que era difícil manter a motivação, mas que ele precisava fazer isso porque ele tem mais 2 anos de contrato. Parece que a Honda prometeu ter novidades no teste que eles vão fazer em Valência antes da bateria de Sepang, mas mesmo assim ele não ficou satisfeito porque ele disse que eles passaram o dia testando coisas que eles já tinham testado e que nem eram tão boas assim. Então que não fazia muito sentido ficar com aquilo ali. Não foi um clima muito bom. O Marini estava menos insatisfeito, mas também confirmou que não tinha novidade para testar. A Yamaha segue trabalhando naquele ritmo acelerado, né? O Quartararo já não sabe mais nem quantos motores, nem quantos chassis testou ao longo do ano, mas estão tentando. A gente viu alguma evolução da Yamaha nessa reta final de temporada. O Quartararo fechou ali na segunda colocação. A tabela de tempos não é exatamente um parâmetro nessa época do ano, né? Por exemplo, o Alex Marques liderou. Significa que o Alex Marques vai dominar a temporada? Não. O Alex Marques pegou a GP24, que a gente sabe que é um passo em relação à moto que ele tinha. E mais do que isso, é uma moto que tá pronta, né? É a moto que foi campeã do mundo. Então ele tá pegando uma moto que não precisa ser desenvolvida. Ela já foi desenvolvida, ela já tá ali no topo. Então é só sentar, acelerar e beleza. Ele fez isso, então para ele era mais uma questão de acostumar com aquela moto. Então, os tempos desse teste efetivamente não dizem grandes coisas. É mais uma questão assim de a gente matar a curiosidade e aprender um pouquinho as coisas. Na KTM, a gente teve a efetiva estreia, né, do Pedro Acosta como time de fábrica, que também não é uma grande mudança. Muda a cor, mas o Pedro Acosta já estava correndo, né, com a RC16 oficial, porque a política da KTM com a Tech 3 é essa, dar a moto do ano. Então, não tinha efetivamente uma grande mudança. Ele passou o dia trabalhando muito com a aerodinâmica, testou muita coisa porque quer uma moto mais estável. A KTM teve um ano, eu não sei exatamente se a palavra é apagado, porque em alguns momentos a KTM apareceu, mas ela apareceu com o Pedro Costa. Só que ela também não apareceu tanto quanto a gente imaginava que ela fosse aparecer, nem quanto ela deveria ter aparecido. Né? A KTM já teve momentos melhores e ela tá precisando retomar esse fôlego. Só que a KTM, enquanto companhia, está vivendo um momento difícil financeiramente, né? As ações foram pro brejo, então a situação como um todo está bem complicada. Eles garantem que não vai afetar o programa da MotoGP, que a situação no esporte a motor ali está controlada, mas a gente vai ter que ver como isso se desenvolve ao longo do ano. O cenário financeiro da KTM é bem ruim. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Miguel Oliveira e Jack Miller estrearam na Pramac, que agora vira a equipe satélite da Yamaha. Miguel Oliveira, ele falou que a moto é bem diferente, né? Que ela parece uma moto normal em relação àquilo que ele estava acostumado, que é uma moto dócil. Isso é uma coisa que a gente sabia da Yamaha, né? Isso que sempre dizem da Yamaha. E essa é uma característica que a Yamaha tinha perdido, que os pilotos vinham reclamando, que faltava, né? Os pilotos que tinham esse conhecimento histórico da Yamaha. O Valentino Rossi reclamou disso durante muito tempo, o Fábio Quartararo chegou a reclamar um pouco também, porque no desespero da Yamaha de encontrar a potência do motor, eles sacrificaram a grande qualidade da moto, que era essa dirigibilidade dela, né? Essa coisa de ser uma moto dócil, de ser uma moto mais suave. E aí o Oliveira percebeu isso. Aí perguntaram para ele o que ele não gostou. Ele disse que ele não gosta da cor preto, então que ele não tinha gostado disso. Por enquanto parece que foi tudo bem. Já o Miguel Oliveira sofreu ali, o Miguel Oliveira não, o Jack Miller não tinha velocidade, isso foi meio preocupante, ele ficou ali no fundinho da tabela. Não foi tão legal. Agora, bom mesmo de teste, o mais legal de teste, pelo menos a minha parte favorita de teste, são as pinturas. Não tem nada mais legal do que isso. Mark Marques falaram pra ele que era pra ir de vermelho, e o garoto fez o cosplay do extintor de incêndio. Foi maravilhoso, ele tava literalmente assim, todo vermelho, não tinha mais um espaço para ficar vermelho. Pecco Bagnaia, por outro lado,
foi de branco. Inclusive, faço votos de que a Ducati siga a ideia e venha com um layout branco, porque ficou lindo. O Peco contou que ele sempre gostou de um layout que o Stoner usou na Austrália uma vez, e que aí ele perguntou se ele poderia usar e deixaram. E ó, lindo, gostei muito. Franco Morbidelli estreou na VR46, né, que tem aquele amarelo fluorescente, e aí ele meteu as cores da bandeira nacional, então ele tava o perfeito kit brasileirinho, tava, ó, bem legal, parece. Ele deveria, inclusive, estar correndo com a bandeira nacional, com a bandeira brasileira, porque ele tava o perfeito patriota. Que mais que era legal, que eu gostei? Eu gosto do layout de teste, eu gosto da carenagem preta, eu acho que a fibra de carbono fica bacana. Não sei vocês, mas eu gosto, eu acho que fica bem legal. O layout da moto do Martin também tava bacana, tinha umas estrelas ali na frente, tava bem bonitão. Mas eu acho que eu gostei muito mais da do Peco. Você tem uma preferida? Me conta aí, em termos de layout, o que você mais gostou? E qual dos pilotos mais te encantou nessa fase de teste? Você acha que alguém surpreendeu positivamente, alguém decepcionou? Me conta, e a gente se vê depois. Valeu!